Então vamos dar sequência aí ao conteúdo de diagramas de fase. Dessa vez, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um tipo de diagrama de fases envolvendo um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Ok? Então, vamos aí analisar e interpretar esse tipo de diagrama e as suas particularidades. Tá, vamos lá. A gente vai fazer a interpretação desse tipo de diagrama. Lembrando, pessoal, que por mais que esteja mudando aí fases em equilíbrio, a maneira de fazer a interpretação é muito semelhante. Tá? A gente sempre está utilizando aí, prestando muita atenção aí nas informações contidas nos eixos do diagrama e usando a regra das fases para analisar a quantidade relativa entre fases que se encontram ligadas pela linha de amarração. Bom, aí a interpretação ela fica muito natural, beleza? Você não precisa ficar decorando esses tipos de diagrama, porque é uma infinidade, é um número muito grande desse tipo de diagrama. Isso vai acabar complicando mais do que te ajudando. Então, o que eu sempre aconselho para o aluno é, assim que ele se depara com um diagrama de fases, a primeira coisa é fazer a inspeção e a análise das informações contidas nos eixos. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho um diagrama de fases de temperatura e de composição de B. Então, aqui no zero, eu não tenho nada de B no meu sistema, ele é puro em A. E no ZB igual a 1 significa o eixo referente ao composto B puro. Qualquer coisa no meio do caminho representa ali um sistema bifásico. Bom, o eixo Y é um eixo que contém informações ali da temperatura. Como a gente está trabalhando com um diagrama líquido, sólido, temperaturas mais elevadas vão fazer com que o sistema fique completamente o quê? Líquido. Ao passo que temperaturas mais baixas vão fazer com que o sistema esteja no estado sólido. E a gente tem situações em que você tem um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Beleza? Nós estamos partindo do princípio que nesse tipo de diagrama existe uma miscibilidade, tá? Da fase líquida e uma immiscibilidade na fase sólida. O que significa isso? Que a fase líquida ela é formada por ambos os componentes, pelo A e pelo B. Mas, para esse tipo de diagrama, as fases sólidas formadas são sempre pelos componentes puros, ou o componente A ou o componente B. Tá bom? Isso não é uma regra, mas em boa parte dos casos, de fato, procede. Tá? Então, quando a gente tem a separação das fases, é comum que ocorra a separação dos sólidos e esses sólidos puros. É uma immiscibilidade na fase sólida. Beleza, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse tipo de diagrama e vamos interpretá-lo saindo, por exemplo, daquele ponto A1. E eu vou traçar uma isopleta e vou resfriando o meu sistema, tá? À medida em que eu avanço ali nessa isopleta aqui do ponto A1. Beleza? Então vamos lá. Nesse ponto A1 aqui, o meu sistema ele pode ser classificado, caracterizado como um sistema completamente o quê? Líquido. Um líquido homogêneo contendo os componentes A e B. Obviamente, né, pelo valor de ZB aqui, a gente vê que é um líquido que é mais rico em B do que em A. Porém, a gente consegue perceber que eu estou ali numa região em que eu só tenho a fase líquida, por isso o componente A e o componente B são miscíveis, ok? Então, o meu sistema ele é homogêneo. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? A partir do momento em que você vai resfriando o seu sistema, chega um determinado momento, que é esse ponto aqui, ó, no ponto A2, em que o meu sistema deixa de ficar completamente miscível, ok? Ali surge uma outra fase, a partir do ponto A2. Qual fase, Bruno? A fase líquida, dada por essa curva em rosa, começa a entrar em equilíbrio com a fase sólida. Qual fase sólida? Aquela que tem o ZB igual a 1. Portanto, com B
sólido, ok? O B puro no estado sólido começa a ser formado. Antes eu tinha um líquido completamente miscível, contendo A e B. À medida que eu vou resfriando, a capacidade de miscibilidade dessas substâncias vai diminuindo. Chega uma determinada temperatura, que é do ponto A2, eu já não consigo ter o B completamente miscível naquela quantidade ali. E aí surge o primeiro cristal, a primeira formação desse sólido B. Pela regra da alavanca, como o braço da alavanca da fase líquida é muito pequenininho, isso indica que nesse estado, nesse estágio desse sistema, o meu sistema ele tem predominantemente, né, um sistema praticamente líquido, e surge aqui um primeiro traço, igual eu falei com vocês, um primeiro cristal desse sólido B. Ali inicia a solidificação de B. E à medida em que eu vou continuando a resfriar, a tendência é do B começar a se solidificar cada vez mais. Porque você está reduzindo a temperatura, então você está estruturando essa fase sólida de B puro cada vez mais. Eu posso acompanhar isso pelo aumento do braço da alavanca da fase líquida, que ele é infinitesimal e ele já é maior. Então, à medida que eu vou resfriando o meu sistema, o braço da alavanca relacionado à fase líquida está aumentando. Indica que essa fase líquida está diminuindo e a fase sólida, né? Pela legenda que a gente acompanha, referente ao B puro, essa fase ela vai ficando cada vez mais abundante. Você pode até estar um pouco confuso, porque o braço da alavanca ligado ao sólido não está mudando de tamanho. Mas a regra da alavanca, gente, ela fala o seguinte: ela mostra uma proporção entre os braços. É isso que vai te dar a quantidade relativa de uma fase em relação à outra. Então, se um braço permanece constante e o outro muda, a relação entre eles também muda. E, portanto, a quantidade relativa das fases também. Bom, então o braço da alavanca da fase líquida está ficando cada vez maior, indicando uma redução da fase líquida e, proporcionalmente, essa redução da fase líquida acompanhada de um aumento da formação do sólido E. Okay? E esse resfriamento, esse aumento da fase líquida vai ficando cada vez maior até você atingir um ponto aqui específico. Esse ponto dado pelo ponto aqui do sistema, esse ponto A4 aqui. Nesse ponto, percebam que agora o meu sistema ele vai ter 3 fases em equilíbrio. Sim, Bruno. Aquele ponto, além do líquido que contém A e B e do sólido B puro que estava sendo formado, eu vou começar a solidificar o outro componente, que é o componente A. Então aqui, além do B puro e desse líquido, eu vou ter também o início da solidificação do componente A. Repare que a temperatura para solidificar o A puro é menor do que a temperatura para solidificar o B puro. Por isso que para aquela concentração, né, e eu tinha um excesso, uma abundância de B em relação a A, eu comecei a solidificar prioritariamente o componente B. Repare também o seguinte, essa fase líquida aqui é a fase líquida que apresenta um sistema que tem a menor temperatura de solidificação ou a menor temperatura de fusão, ok? E aí, você pode entender essa fase líquida aqui, se essa fase líquida aqui tem a menor temperatura possível de solidificação entre todas as composições do meu sistema. Essa fase líquida tem a menor temperatura, tá? Comparando aqui, a menor temperatura possível de solidificação entre todas as composições possíveis para o sistema A e B. Então, um sistema formado por A e B, sólido, com essa composição aí do ponto E2,
seria o sistema mais fácil de fundir, ok? E essa composição que representa esse sistema mais fácil de fundir é o que nós denominamos como sendo a mistura eutética, do grego é exatamente essa facilidade de fusão que isso significa. Então, repare que no ponto A4 eu deixo de ter duas fases e inicio uma situação que eu tenho três fases. Se eu aplicar aqui a regra das fases, eu vou descobrir que f' é igual a zero. Por quê? Porque eu tenho dois componentes, o componente A e o componente B. Além disso, eu tenho três fases, beleza? Duas sólidas, A e B, puros, e uma fase líquida com a composição do ponto E2, do eutético. 2 menos 3 mais 1, isso é igual a zero. Significa que o meu sistema é invariante e, portanto, o sistema sendo invariante, eu não tenho grau de liberdade. Aquela situação da mistura da composição eutética em equilíbrio com duas fases só acontece num ponto específico de temperatura para aquela composição ali da mistura líquida, ok? Enquanto eu não solidificar por completo essa mistura líquida, eu não tenho grau de liberdade. Então, só no momento que todo aquele meu líquido virar sólido, ok? Aí eu reduzo o número de fases, ganho um grau de liberdade e aí sim a temperatura abaixa. Repare o seguinte, o eutético, então, ele vai solidificar sem que altere a temperatura do sistema. Ele funciona como se ele fosse um sistema puro, né? Um sistema puro, formado por uma única substância. A gente sabe que as temperaturas de fusão, de ebulição, permanecem constantes à medida que a substância altera o seu estado físico. Então, lembra-se que lá no azeotrópico, na mistura azeotrópica, quando eu tinha o processo de ebulição, essa mistura mantinha a temperatura constante durante a mudança de fase, durante a ebulição. No eutético, eu tenho esse comportamento também. Se você estiver, por exemplo, solidificando uma mistura de composição eutética, essa solidificação vai acontecer mantendo a temperatura constante até que toda a sua mistura líquida se transforme no sólido. Aí sim você tem possibilidade da temperatura continuar reduzindo e você resfriar os sólidos formados. Então, depois que você consegue solidificar toda a mistura líquida, aí você entra nessa região de um equilíbrio entre dois sólidos. Quais sólidos? O sólido B e o sólido A. Pelo braço da alavanca, a gente sabe que como o braço da alavanca de B é menor, significa que eu vou ter bem mais B no estado sólido do que o A sólido, o que é esperado. Afinal de contas, a composição global do meu sistema tem mais B do que A. Então, no final, eu vou ter que ter mais do sólido B do que do sólido A. Beleza, pessoal? Sim ou não? Coloquem aí para mim se ficou claro, se vocês tiveram alguma dúvida a respeito aí dessa parte. A gente prosseguir. Tranquilo a interpretação desse diagrama? Então, beleza. Vamos avançar então, né? Vocês estão vendo que é bem tranquilo essa questão da interpretação? Se o aluno entende como interpretar o diagrama e não decora, o que vier de diagrama de fase na sua frente, vou fazer uma prova, qualquer tipo de interpretação, é igual. Claro, as conclusões que você vai tirar depende do tipo de diagrama que você tem. Mas você aprendeu como interpretá-lo, então você não vai ter problema com nenhum tipo de diagrama que aparecer para você. Beleza? Vamos avançar aqui. Lembrando, então, que a gente acabou de aprender aqui essa questão da composição eutética, né? Essa composição eutética
ela vai solidificar essa mistura numa única temperatura. Tá? Então, se você tiver um sistema tem a mistura líquida com a composição desse eutético, o que, que vai acontecer? Bom, pessoal, o que, que vai acontecer com esse sistema? Se você tiver um sistema com a composição do líquido do eutético, exatamente aqui, ó, você tem um sistema líquido com essa composição. Quando você for resfriando esse sistema, repare que você vai chegar nesse ponto, exatamente da mistura eutética. E aí, esse sistema vai se comportar como se fosse uma substância pura. A temperatura vai ser mantida constante até que você vai formar uma mistura sólida com a mesma composição. E aí, é exatamente isso que vai acontecer com o seu sistema. Bruno, tem como eu determinar esse eutético do ponto de vista experimental? A resposta é sim. A gente pode conseguir determinar utilizando, por exemplo, análise térmica como ferramenta de trabalho. O que acontece? Eu vou pegar o mesmo diagrama que eu estou colocando aqui para vocês à esquerda e eu vou fazer uma associação desse diagrama aqui, tá bom? Daquela mesma curva, tá? A mesma isopleta, com uma curva de resfriamento programada num equipamento de análise térmica, tá? Então eu poderia colocar a minha mistura líquida e submeter a um resfriamento controlado. Eu sei que a cada tantos minutos, a temperatura do meu sistema vai cair em tantos graus Celsius, ok? Alguma coisa do tipo. E aí eu vou monitorando diferentes tipos de composição. Então vamos lá. Eu estou destacando os pontos A1, A2, A3, A4 e A5. E do lado, eu estou mostrando aqui as curvas relacionadas com a interpretação, com a análise térmica feita. Beleza? Vamos lá. Nesse ponto A1, o meu sistema está todo líquido. E esse ponto aqui, ó, essa seta aqui, essa linha em verde, indica esse resfriamento aqui, ó, de A1 até A2. Em que, nesse ponto, basicamente, o que você tem? Basicamente, você tem resfriamento do líquido formado por A e por B. Okay? Quando chega no ponto A2, o que, que a gente viu? Que começa a formação do sólido B. Aí, pessoal, presta atenção. O processo de formação de um sólido é um processo endo ou exotérmico? O processo de formação de um sólido envolve a estruturação, a aproximação molecular, formação de interações intermoleculares. E é um processo que libera energia. Eu estava resfriando o meu sistema. A partir do ponto A2, moléculas ali, elas vão se aproximar, formar interações intermoleculares para levar à mudança de estado, liberando energia. Mas eu não estava resfriando de modo controlado? E agora eu não tenho um processo de solidificação que libera energia? O que vai acontecer com o meu resfriamento? Ué, eu estava resfriando, só que agora eu liberei energia, o meu resfriamento vai ser mais lento. E é isso que acontece. Se você reparar, a partir do ponto A2 até o ponto A4, como você está formando esse sólido B, aquela curva aqui, ó, que mostra o resfriamento, a redução da temperatura com o tempo, antes ela estava mais inclinada naquela faixa em verde, e na faixa em laranja, ou em amarelo, e como vocês preferirem, essa inclinação, a taxa de resfriamento do meu sistema ao longo do tempo reduziu. Justamente porque eu estou passando ali por eventos exotérmicos. Então,
Como eu programei a taxa de resfriamento, agora essa taxa vai ser mais lenta, porque está acontecendo ali liberação de energia. Isso vai acontecer até quando, Bruno? Ah, isso vai acontecer até esse ponto A4. Eu não sei se vocês estão lembrados, né? Quando eu saio de A2 até A4, estou formando o sólido B. Beleza? Quando eu chego em A4, o líquido agora tem a composição do eutético. Ah, então, como eu estou com líquido na composição do eutético, por mais que eu esteja retirando energia do meu sistema, a temperatura vai continuar o quê? Constante. Então, eu formo um patamar. Isso significa que eu estou fazendo a solidificação do meu eutético. Até todo eutético, toda mistura eutética formar um sólido, uma mistura sólida, na verdade, formada por A e por B puro, né? Eles não estão miscíveis, lembra que a gente falou, mas a gente vai ter os dois componentes ali separados. E nessa parte aqui em roxo, significa esse resfriamento que eu tenho no diagrama aqui, ó. Em que basicamente eu estou resfriando o meu sólido. É isso que está acontecendo. Ah, beleza, Bruno. Então, com o auxílio da análise térmica, eu consigo ali identificar o meu eutético. Mas como assim, Bruno, você consegue identificar o eutético? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza? Olha aqui. Essa parte de A1 e A2, eu estou falando dessa região aqui, não é? Essa parte aqui, gente, ó, laranja, representa essa mudança aqui, ó, que eu tenho na inclinação na taxa de resfriamento. E ela só vai acontecer, ou ela vai acontecer, até que a sua mistura fique necessariamente com a composição do eutético. E na hora que chegar na composição eutética, eu vou ter aqui um patamar. Beleza? Então, o que você pode fazer na prática? Você pode preparar diferentes misturas do componente A e do componente B. E aí você vai submetendo elas a esses resfriamentos programados. E aí você vai observando, né, se essa região aqui, ó, que corresponde à precipitação, tá, de B, nesse caso aqui desse diagrama, prioritariamente, separadamente, inicialmente em relação a A, para isso ir diminuindo. Aqui, ó, eu vou mudando as composições, tá vendo? Aqui eu tenho um eixo de composição. Cada uma dessas curvas aqui representa resfriamento de uma mistura de A e B com composição distinta. E o que vocês podem reparar? À medida que eu vou aqui, ó, reduzindo a minha composição, eu estou caminhando para cá, ó, eu estou com uma mistura líquida que tem cada vez menos B. Chega uma hora que eu estou exatamente com a mistura de composição eutética, que é essa curva aqui, ó. Eu resfrio o líquido, eu estou na composição eutética, eu vou resfriando a fase líquida. Quando eu chego na mudança de fase, eu tenho somente o patamar. Por quê? Porque eu estou exatamente na composição eutética. Ou seja, eu não tenho aquela parte em amarelo que representa a separação, formação de uma das fases sólidas individualmente. Nessa composição, que é a composição eutética, o A e o B eles vão solidificar junto, mantendo a temperatura do meu sistema o quê? Constante. Então a gente vai monitorando, tentando identificar aonde que eu tenho essa mudança da taxa de resfriamento até não ter mais essa mudança, o que vai indicar para a gente o quê? Vai indicar para a gente que eu estou na composição exatamente da mistura eutética. Então eu consigo experimentalmente ir cercando ali, né, o meu sistema até identificar qual é essa composição que eu tenho a manutenção da temperatura
durante a solidificação dos componentes. Beleza? Pessoal, por gentileza, conseguiram perceber? Conseguiram visualizar isso? Foi tranquilo? Cara, interessante? Sim ou não? Coloca aí para mim, por favor. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Bacana? Estão conseguindo acompanhar? Faz sentido, né? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Então, já que vocês estão acompanhando, a gente pode avançar, dar uma apimentada nessa, nesse conteúdo de diagrama de fase. Bom, então vamos lá. Agora, segura, respira, toma um gole d'água. Eu vou introduzir uma outra questão aqui nesses diagramas de sólidos, líquido, que é a possibilidade. Até o momento a gente não tinha isso, mas eu vou colocar aqui a possibilidade do composto A e do composto B formarem, né, substâncias A e B, formarem um composto a partir de uma reação química, por exemplo, A mais B dando um composto AB. Então, além do eixo referente ao componente A e o componente B puro, que eu vou ter nos meus extremos, eu também vou ter um eixo referente a esse composto que pode ser formado pela reação de A com B. Beleza? E esse eixo, no caso desse diagrama de fases aqui, ele se situa exatamente aqui, ó, no meio. E disso, Bruno? Aqui, lembre-se, lembra que eu falei com você o seguinte, sempre vai estar olhando para os eixos. O eixo X é um eixo de composição global de B. Quando eu não tenho nada de B, zero de B, é porque o meu sistema só tem A. Quando eu tenho 1 de B, é porque o meu sistema só tem B. Quando eu tenho o composto AB, pensa bem aqui, ó, em número de mols. O composto AB é formado por 1 mol de A com 1 mol de B. Não é isso? Significa que para cada 2 mols, para cada 1 mol de 2 mols de composto, né? 1 mol de composto, desculpa, eu vou ter 1 mol de A e 1 mol de B. Então, se eu for calcular a fração molar, a composição global de B desse composto, eu tenho quantos mols de B nesse composto? 1. Quantos mols ao todo eu tenho? 2. 2, como assim, Bruno? 1 de B mais 1 de A. Ok? Então, isso representa uma composição global igual a 50%, 0,5 para B. O composto AB é formado por metade em número de mols, né, de B. A outra metade é de A. Por isso que o eixo desse composto fica situado aqui, ó, exatamente no meio desse diagrama de fases e representa o composto AB. Tá. Então agora eu tenho 3 eixos ali de fases sólidas. Sim, eu vou ter a possibilidade de ter um sólido A, um sólido B, e esse sólido aqui em rosa, vou chamar de sólido AB. Como que esse sólido AB é formado? A partir da reação de A com B. Bruno, e para interpretar, muda nada. Agora, se você já entendeu como que isso está construído, a gente consegue fazer a interpretação de modo muito tranquilo. Por exemplo, no ponto A1 aqui, como que é o meu sistema? Ele é completamente líquido. Um líquido, composição global, aqui, ó, B, acima de 50%. Mas eu tenho ali a fase, eu tenho o componente A e o componente B completamente miscível nesse ponto A1. Quando eu vou resfriando o meu sistema, eu vou chegar nesse ponto aqui A2.
Nesse ponto A2, eu inicio a formação de um sólido. Eu tenho aqui ó, o equilíbrio entre a fase líquida e essa fase sólida, que é referente ao composto AB. O que está acontecendo? Eu estou formando um sólido, né? Esse A e esse B estão se solidificando, só que eles não estão solidificando na forma de componente A e componente B puro. Está tendo ali uma reação entre esses dois componentes para formar o sólido AB. Pela regra da alavanca, como o braço da alavanca da fase líquida é muito pequeno, isso significa que o meu sistema é predominantemente ainda um líquido formado pelo componente A e B. Começa ali a formação de uma fase sólida, formado pelo composto que é proveniente da reação do componente A com o componente B. À medida que você continua resfriando o sistema e vai até o ponto A3, o braço da alavanca da fase líquida está aumentando, o braço da alavanca da fase sólida permanece constante, mas a proporção entre eles está mudando, entre os braços. Como o braço da alavanca da fase líquida está aumentando, isso vai indicar, então, que essa fase líquida vai reduzindo e cada vez mais você vai tendo um aumento da formação desse sólido AB. Reparem que essa fase líquida aqui, ó, ela vai ficando cada vez mais rica no componente B. Né? A fase líquida aqui no ponto A2 tem a composição ZB igual aqui. Quando eu estou no ponto A3, a fase líquida está mais à direita. Então, a composição de B aumenta. A composição de B na fase líquida aumenta, Bruno? Aumenta, porque como você está com um excesso de B, né? Afinal de contas, a sua composição aqui do ponto A1 ela é maior do que 50% em B, significa que você tem mais B do que o A na proporção estequiométrica. Então, na hora que você vai formando o sólido, cada vez vai ficando a fase líquida mais rica no componente que está sobrando, que no caso aí é o componente B. Quando chega no ponto A4, olha o que acontece. O que eu vou ter? Um equilíbrio entre três fases. Quais são essas fases? Eu vou ter o sólido AB, um líquido com a menor temperatura aqui, ó, referente à fusão ou à solidificação, ou seja, um líquido de composição eutética, e aqui inicia a solidificação do B puro. Se eu aplicar a regra das fases, eu vou ter aqui ó, um sistema que ele peraí, rapidinho, gente. É um sistema invariante. Esse sistema aqui sendo invariante significa que esse equilíbrio só acontece nessas condições de temperatura e composição das espécies. Enquanto todo o meu líquido de composição eutética não resfriar, a temperatura permanece constante. E após isso acontecer, você entra numa região aqui, ó, que vai dar o resfriamento de dois sólidos. Quais sólidos? O sólido AB e o sólido B. Que representa o quê? Aquele excesso de B que eu tinha. Todo o meu A reagiu com B e formou o composto AB. Só que como eu tinha mais B do que a proporção estequiométrica, sobrou B puro. Esse B puro ele solidificou ao final e está no seu sistema. Pelo braço da alavanca, a gente vê que o braço da alavanca da fase AB é menor do que o braço da alavanca da fase B puro. Então, sobretudo, né, eu vou ter uma maior quantidade desse sólido AB, representado pela região em rosa, que do sólido B puro aqui, ó, representado pela região em verde escuro. Beleza? E aí, gente, esse tipo de diagrama aqui, ó, é um tipo de diagrama que mostra um caso em que a fusão do sólido formado pelo componente A mais o componente B é a chamada fusão congruente. E se eu pegar esse sólido AB, esse sólido AB ele funde sem alterar a composição. Talvez você não esteja vendo isso.
tentar te mostrar aqui, ó. Como assim, Bruno? Olha só, pessoal. Imagina que você tem esse composto AB puro. Você está exatamente nesse eixo, não tá? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse composto e você vai fundir ele. Então, você vai aumentar a temperatura. Ah, o AB está sólido, aí eu vou aumentando a temperatura. Indo aqui, ó. Tô com ele puro, não tô? Beleza, 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 beleza. Aqui é exatamente o ponto em que ele vai começar a fundir. Essa é a temperatura, né? Fusão desse sólido AB. Nessas condições, lembrando, né, gente, que esses diagramas, como eu estou mexendo com a temperatura, eu estou mantendo a pressão constante, tá? Ou seja, esse composto AB, ele vai fundir e na hora que ele ficar completamente líquido, ele vai dar origem a um líquido que tem a mesma composição desse sólido que deu origem a ele. Um líquido de composição 0,5 mol, 0,5 fração molar igual a 0,5, ou seja, 50% molar de B, 50% molar de A, que é exatamente a composição do próprio sólido que deu origem. Ou seja, ou seja, ocorreu a fusão desse composto sem alterar a composição de B na fase líquida. Conseguiram perceber isso aí? Quando isso acontece, a gente fala que o nosso sistema, que o nosso sólido, né, sofre uma fusão do tipo congruente. Pessoal, coloca aí para mim se ficou claro esse tipo de diagrama aí para você. É, entenderam como que eu faço a interpretação? Opa, e como que eu identifico se um sólido sofre ou não a fusão do tipo congruente? Coloque aí no chat, por favor, e a gente então vai avançar. Então vamos avançar para o caso em que eu tenho a possibilidade de uma fusão do tipo incongruente. E vamos interpretar esses diagramas também. Tá bom? Vamos lá? Agora eu coloquei um outro tipo de diagrama, às vezes líquido e sólido. Um diagrama envolvendo o potássio e o sódio. Esse eixo aqui é um eixo que mostra a composição global de sódio no meu sistema. O eixo Y é a temperatura. Bom, quando as temperaturas são muito altas, eu tenho um sistema completamente líquido. Dependendo da composição, à medida que eu vou resfriando o meu sistema, eu posso ter o líquido com o sódio puro, eu posso ter o líquido com o potássio, e eu também vou poder ter o líquido com esse eixo aqui, ó, esse eixo menorzinho aqui, mostra um eixo de um composto que pode ser formado entre a reação do sódio com o potássio, que é o Na2K. O sódio, okay, mais o potássio podem reagir para formar o composto Na2K. Reparem que nesse caso o composto ele não está na metade do diagrama, porque a composição de sódio desse composto não é 0,5. Para cada 1 mol de Na2K, eu tenho 2 mols de sódio e 1 mol de potássio. Então, se eu for analisar a composição de sódio nesse composto Na2K, eu tenho 2 mols de sódio para 3 mols de átomos no geral. 2 de sódio mais 1 de potássio.
ok? Desses elementos. Então, a minha razão, a minha fração molar aí no caso, é perto ali de 2/3. Então, isso aqui representa aproximadamente 0,67 como fração molar de sódio. Quando eu não tenho sódio, fração molar de sódio igual a zero, é porque eu só tenho potássio. Quando a fração molar de sódio é igual a 1, é porque eu só tenho sódio. Quando tiver na proporção estequiométrica do composto, 2/3 de sódio, aí eu tenho ali possibilidade da formação do composto Na2K. Por isso que o eixo dele se situa nessa região aqui, tá bom? Então tá bom, pessoal. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos, primeiramente, mostrar para vocês do que se trata essa fusão incongruente, tá? Vou tentar mostrar isso aqui para vocês. A gente vai aumentar a temperatura. Estou exatamente aqui, ó, no eixo do composto Na2K. Então, à medida que eu vou do A até o B, eu estou aquecendo esse sólido. Qual sólido? Sólido Na2K. Quando chega nesse ponto B aqui, eu começo a ter a possibilidade, tá? De formar ali uma fase líquida. A partir desse sólido, eu vou ter a formação de uma fase líquida e eu ainda vou ter surgimento da fase sódio puro. Então, em A, o meu sistema é homogêneo, eu só tenho o meu sólido Na2K, eu vou aquecendo até o ponto B. Nesse ponto B, o meu sistema é invariante. Se eu aplicar a regra das fases novamente, eu tenho 3 fases. O sódio puro, o composto Na2K e a minha fase líquida de composição igual a C. Ok? Dois componentes, tá? Sódio e potássio, menos 3 fases, mais um, o meu sistema é invariante. Enquanto todo o meu composto Na2K ele não fundir, ele não sumir do meu sistema a partir dessa reação que eu estou mostrando aqui para vocês, a temperatura do sistema permanece constante. O que está acontecendo nesse ponto B? Eu estou tendo ali a minha fusão incongruente, porque o sólido que eu tinha puro de Na2K está dando origem a um líquido. Só que repare que a composição de sódio no líquido ela é diferente da do próprio composto. Eu tenho menos sódio na fase líquida do que na estrutura do meu composto Na2K. Quando isso acontece de um sólido dar origem a um líquido que tem composição distinta à do sólido que deu origem a ele, a gente fala que a nossa fusão é uma fusão incongruente, tá? Como você também está formando aí o sólido sódio puro, naturalmente ele não vai estar mais na fase líquida, eu vou ter uma separação, a fase líquida vai ter que ter menos sódio. Por isso que a composição global da fase líquida ficou menor. E antes você estava na proporção estequiométrica. Você tinha 2/3, né? 2 mols de sódio para cada 3 mols sódio com 2 mols de sódio para cada 1 mol de potássio, ok? Então, na hora que você forma essa fase líquida, você desproporciona e está formando sódio sólido, essa fase líquida tem que ficar com menos sódio no total. Por isso, dá origem aqui a um líquido de composição distinta. Essa reação aqui de desproporcionamento do Na2K formando sódio sólido e naturalmente um líquido, tá? Com essa composição do ponto C, é o que a gente chama de reação peritética, que está aí ligada com a fusão incongruente desse composto Na2K. Depois, em que você tiver essa reação peritética ocorrendo por completo, você vai entrar numa região do equilíbrio dessa fase líquida com o sódio, ok? Dessa fase líquida com o sódio. Repare o seguinte, né?
À medida em que você vai aumentando a temperatura, o braço da fase líquida vai ficando cada vez o quê? Ficando cada vez menor, indicando para a gente o quê? Que aqui, ó, esse meu sistema, no ponto E, eu tenho um sistema heterogêneo, formado pela fase líquida que contém sódio e potássio, e também pela fase sólida de sódio. À medida que você vai aquecendo o sistema, né, de B, passando por E, até chegar em F, o braço da alavanca da fase líquida vai ficando cada vez menor, indicando ali um aumento da fase líquida em relação à fase sólida de sódio puro. Porque em temperaturas maiores você vai conseguindo fundir esse sódio sólido. E aí ele vai ficando, né, com a quantidade relativa cada vez menor. Quando você chega no ponto F, ok? É onde você tem o último cristal ali de sódio sólido. E aí, acima desse ponto, você consegue fazer a fusão completa desse metal. Aí o seu sistema fica completamente homogêneo. Lembrando que durante esse aquecimento aqui, como você está diminuindo a quantidade de sódio sólido, é porque ele está formando um líquido. E aí, naturalmente, a composição desse líquido aqui, composição de sódio nessa fase líquida, vai aumentando. Bom, afinal de contas, o seu sódio sólido está diminuindo e está formando mais sódio no estado líquido. Portanto, a composição dessa fase líquida tem que ficar cada vez maior nesse metal. Galera, me avisa aí, por gentileza, se ficou clara essa explicação. Vocês conseguiram perceber aí, sobretudo, tá, a questão dessa reação peritética que mostra para a gente aí a situação da fusão incongruente. E o que é mais interessante vocês perceberem aqui é que quando eu estou trabalhando com o composto Na2K e eu estou fazendo a fusão desse composto, né? Eu vou aumentando a temperatura, ele nunca dá origem a um líquido com a mesma composição. O líquido que ele forma na fusão tem uma composição de sódio menor, diferente da composição do Na2K. Então, como o líquido deu origem a uma composição, o líquido tem uma composição diferente da composição do sólido, eu falo que a fusão desse composto é uma fusão aqui, ó, incongruente, tá bom? Beleza? O Enoch, ele está perguntando aqui, gente, o seguinte: ele está perguntando se no ponto G ele é congruente. O Enoch, a gente faz a observação, tá? Não sei se ficou claro, até para te ajudar aí. No ponto G, você já formou o líquido há muito tempo. A gente está olhando para o líquido que deu origem, que é aquele primeiro líquido. Está fundindo sólido, aí você formou um líquido. Esse líquido tem composição igual? Não. Então a fusão foi incongruente. Tá? No ponto G, a gente já está com a fase líquida em outros estágios aí, e eu nem tenho mais o meu sólido Na2K. Ele deixou de existir há muito tempo. Né? A partir ali do final da reação peritética, eu nem tenho mais esse sólido. Tá? Ele só existe, Enoch, até esse ponto B aqui. Esse ponto B. Acima do ponto B, repare que eu não tenho mais a fase Na2K nos meus sistemas. Então a gente sempre analisa o líquido que deu origem à fusão do composto, tá bom? Então aqui é um caso típico de diagrama de fase de uma fusão incongruente. Perfeito? Conseguiram perceber aí, pessoal? Podemos avançar? Olha, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu acho que vocês estão reparando que eu escolhi uma composição, foi exatamente a composição do meu sólido. Por que eu coloquei essa seta em verde em isopleta?
Mas eu poderia trabalhar com um sistema que não está com a composição idêntica à do composto sólido. Aquela seta, ela poderia estar deslocada para a direita ou para a esquerda. Vamos ver o que acontece nesses casos? Por isso que não adianta decorar, hein, gente? Olha só. Vamos avaliar a situação em que eu tenho aqui, ó, um sistema, tá no ponto Q, né? No ponto Q eu tenho uma composição do meu sistema global superior em sódio, superior à do composto Na2K. Ou seja, eu estou numa situação em que eu tenho mais sódio do que eu preciso em relação em proporções estequiométricas para formar aquele composto. Naturalmente, o meu reagente limitante, no caso, é o potássio. E vai sobrar sódio no meu sistema. Sódio sólido puro. Ok? Eu já sei que no final do meu sistema eu vou ter que ter mais sódio ali sobrando, porque ele é o meu reagente em excesso. Vamos fazer a interpretação desse resfriamento? Do ponto que, como que está meu sistema? O meu sistema está completamente homogêneo. Eu tenho ali um sistema líquido formado por sódio e por potássio, sendo que a composição desse sistema é mais rica em sódio do que em potássio. Ok? Eu vou resfriando meu sistema até chegar no ponto R. No ponto R começa a formação, a solidificação do sódio sólido. Pelo braço da alavanca, eu sei que o braço da alavanca é do líquido infinitesimal. Então, praticamente, meu sistema continua líquido, mas eu começo a formar, solidificar o meu sódio puro. Bom, então, um traço ele aqui no meu sistema. À medida em que eu vou resfriando do ponto R até o ponto S, o braço da alavanca da fase líquida vai ficando maior e a proporção em relação ao braço da fase sólida, que não muda, vai indicando cada vez eu vou tendo então menos fase líquida e eu vou aumentando o quê? Eu vou aumentando a minha fase sólida, formada pelo sólido sódio puro. Quando chega em S, quando chega em S, eu vou ter? Eu vou ter um sistema invariante, porque em S, além da fase líquida, eu tenho também sódio puro e eu começo a ter a possibilidade de formação do meu composto Na2K, que é o eixo do meu composto. Então eu tenho três fases, dois componentes, sódio e potássio, três fases sólidas, Na2K e sódio, e uma fase líquida que contém sódio e potássio. Mais um, 2 menos 3 mais 1, 0. Meu sistema é invariante. Enquanto toda a minha fase líquida não solidificar, fase líquida essa de composição dada pelo ponto C, a minha temperatura é mantida constante. É aquela reação peritética, né? Em que você vai ter aqui agora a formação do composto Na2K. O que está acontecendo nesse ponto? O sódio sólido está reagindo aqui, ó, com C, gente. Mas entendam o seguinte: o que tem aqui nesse C? Esse C é um líquido que tem sódio e potássio. Então, naturalmente, o sódio ele está reagindo ali com o potássio naquela fase líquida para formar o Na2K no estado sólido. Quando toda a sua fase líquida ali se solidificar, você vai entrar numa região aqui que envolve o resfriamento, né? Uma região de equilíbrio entre a fase Na2K e a fase sódio sólido. Pelo braço da alavanca, a gente sabe que como o braço da alavanca da fase Na2K é menor que o braço da alavanca da fase sódio puro, eu vou ter então mais Na2K do que sódio aqui no final do meu sistema. Bom, aqui no final eu vou ter então a formação desse sólido formado por sódio e potássio,
dado aqui pela reação peritética, e o excesso de sódio também vai se solidificar. Eu vou ter um sistema heterogêneo bifásico. Tudo bem? Entenderam aí o que eu fiz? Eu escolhi um outro ponto. Poderia ter ido para um outro lado do diagrama? Poderia, gente. Eu vou até mostrar para vocês. Mas vocês estão reparando que, independente de onde eu colocar a isopleta, basta a gente ir fazendo as interpretações, analisando composição e analisando quantidade relativa das fases pelos braços da alavanca? Ficou claro ou não? Então, reparem que agora eu vou modificar a posição dessa isopleta, dessa seta aqui em verde. Coloquei ela aqui mais para a esquerda. Agora, eu estou numa situação em que a composição aqui ó, do ponto I é menor do que a composição do meu composto. Quando eu estou falando composição, composição de sódio, né? Então, o meu sistema tem uma quantidade de sódio menor que a da proporção estequiométrica para formar o composto Na2K. Significa que não é o sódio que está em excesso agora. O sódio é o meu reagente limitante. Portanto, quem está em excesso é o outro elemento, é o potássio. Ah, se ele está em excesso, faz sentido eu imaginar que ao final do meu resfriamento eu vou ter uma sobra desse potássio. Ok? Vamos ver se é isso que acontece? Vamos lá. Ponto I. Sistema completamente líquido, né? Líquido formado por sódio e potássio. Homogêneo, meu sistema. Se eu resfriar ele até o ponto J, eu começo a entrar numa região do equilíbrio entre o quê? Duas fases. Líquida, com um braço da alavanca muito pequeno, indicando que ela é abundante, e uma fase sólida, formada pelo sódio puro. Começa a solidificar. À medida em que eu vou resfriando, o braço da alavanca da fase líquida vai aumentando. E aí essa proporção indica que a fase líquida vai diminuindo e eu estou aumentando a quantidade de sódio sólido formado. Até o ponto K, em que o meu sistema novamente é um sistema invariante. Porque no ponto K eu tenho o líquido, eu tenho sódio puro, e eu começo aqui a ter o eixo do composto Na2K. Começo a ter a possibilidade, okay, daquela reação peritética acontecer. Ou seja, o sódio sólido reagir com potássio da fase líquida para formar o meu composto Na2K. Lembre-se que eu falei com vocês que o meu sódio ele é o reagente limitante. Então, enquanto todo sódio sólido não reagir com o potássio da fase líquida na reação peritética, a minha temperatura se mantém ali constante. E aí, quando isso acontece, de todo sódio sólido formado reagir com potássio na fase líquida, eu diminuo o número de fases e entro aqui, né, a temperatura começa a mudar, entro numa região que envolve o equilíbrio da fase líquida com um sólido. Quem é o sólido? O Na2K. Ah, Bruno. No momento em que você sai do ponto K e vai para o ponto L, o braço da alavanca da fase líquida está aumentando, indicando que você está diminuindo a quantidade de líquido e aumentando a quantidade do composto formado entre o sódio e o potássio, que é o Na2K. A proporção dos braços da alavanca vai indicar a quantidade relativa entre essas fases. O braço da alavanca da fase sólida é bem menor, indicando então que eu vou ter muito mais sólido Na2K do que líquido. Ok? E aí, quando eu chego nesse, nem é no ponto O, eu chego nessa curva aqui, ó,
nessa interface, onde está a seta, eu vou ter novamente um sistema invariante, formado pelo quê? Pelo composto Na2K, por uma fase líquida. Repare que essa fase líquida, olha só, esse líquido aqui é o líquido que tem uma composição e tem uma temperatura de solidificação ou de fusão, se você preferir, né? Menor possível. É o mais fácil de fundir, né? Se você tiver com um sólido. E é exatamente o que a gente viu hoje, né? O eutético. Então aqui, ó, eu tenho o eutético. E eu começo a formação do potássio sólido. Até todo o meu sistema solidificar por completo, a minha temperatura continua constante. E aí depois eu entro numa região que vai envolver aqui o resfriamento do Na2K, né? Todo o potássio já reagiu com o sódio disponível para formar o composto Na2K e sobrou potássio, também vai estar na fase sólida. Pelos braços da alavanca, a gente sabe que o braço da alavanca do potássio é muito maior do que a do Na2K, então eu vou ter muito menos potássio, né? Essa potássio aqui é o potássio que está em verde, aqui, ó. Esse verde aqui, ó. Claro. E é o excesso de potássio que eu tinha no meu sistema, né? Meu potássio reagiu com todo o sódio disponível, em proporção estequiométrica. Como o potássio era o reagente em excesso, sobrou potássio, e aí, em baixas temperaturas, ele também vai estar no sistema na fase sólida. Perfeito? E então, isso. É claro que você poderia continuar brincando aqui com esse seu sistema, mudando essa isopleta, colocando mais próximo aqui do composições menores de sódio, fazendo as interpretações. À medida que eu vou mexendo com essa isopleta, eu vou interpretando o diagrama e aí a gente vai conseguindo identificar as transformações que estão acontecendo de estados físicos para cada um dos diagramas de fase. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Esse era o assunto da nossa aula. Eu fico aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas nos comentários.